Então tá, boa noite, pessoal, aos que estão presentes aqui, aos que estão assistindo depois da gravação também, um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, né? Esse é o nosso encontro síncrono da aula de Introdução à Ciência da Computação. E eu sou o professor Clayton, atuo aqui na UBRA há 2 anos já, nessa e em outras disciplinas, né? Lecionei também compiladores para Ciência da Computação, laboratório de criatividade de projetos, que provavelmente vocês vão passar também, vão fazer comigo, né? Programação para engenharias, também então ensino a linguagem C, segundo vocês conhecem a linguagem C para o pessoal das engenharias, que o pessoal que não vê programação normalmente no curso, né? Tem o pessoal da engenharia elétrica, por exemplo, engenharia de automação, eles veem programação, mas o pessoal da engenharia civil, mecânica, eles têm uma cadeira à parte para aprender a programar, né? Daí essa disciplina sou eu que estou lecionando também. E também oriento o pessoal nos trabalhos de conclusão de curso, né? Então tem alguns, esse semestre, por exemplo, eu estou com 2 orientandos, já há um bom tempo também avaliando os trabalhos de conclusão da U. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma disciplina. Eu também leciono disciplinas para os cursos de gestão, mas de todas as disciplinas, né, as que eu acho mais legais mesmo de lecionar são Introdução à Ciência da Computação e compiladores, né, que são as que estão mais voltadas mesmo para a área técnica, assim, as que tem uma nerdice a mais, né, que chamam minha atenção assim, para lecionar. Eu trabalho atualmente eu trabalho como engenheiro de software numa empresa aqui de Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, né? Trabalho desde 2012 com desenvolvimento de software, então lá já se vão seus 13 anos, né, de desenvolvimento de software. Inicialmente eu trabalhei com firmware, que é uma área que vocês também podem talvez se interessar, né? Desenvolvimento de software para baixo nível, então para sistemas embarcados, eu trabalhei com equipamentos de automação bancária e também com equipamentos de telecom, desenvolvendo o produto mesmo, né? Então migrando ali uma tecnologia ou criando uma tecnologia nova do zero ali, né? Eu fiz o port também, um port de uma aplicação que rodava no cash dispenser, que é a máquina que roda dentro do ATM ali, né? O caixa eletrônico. A gente fez um port de uma aplicação que rodava em assembly, num software, um processador lá jurássico da década de 80. E aí chegou um momento que eles precisavam renovar, né? Não tinha mais, o chip estava acabando no mundo. Na verdade, a verdade era essa. Estava acabando a oferta de chip o chip que era usado no mundo, né? Então eles teriam que mudar a placa, mudar circuitos, mudar firmware, e aí acabaram por decidir renovar toda a plataforma, né? E a gente fez o port desse projeto de assembly para C rodando num Linux embarcado. E por incrível que pareça, esse foi o primeiro projeto que eu trabalhei com software, né? Foi assim, muito casca, foi desafiador pra caramba. E aí eu comecei minha vida de desenvolvedor assim. Eu já tinha tido alguma experiência mas muito, muito pequena, assim, né? Um projeto grande mesmo. Foi esse port que eu fiz numa empresa de automação bancária. Então, foi suado, mas foi uma escola muito boa, assim, para aprender, né, de aprendizado. E aí, atualmente, bom, migrei fui migrando, trabalhando com sistemas embarcados em algumas empresas e também comecei a trabalhar, eventualmente eu fui migrando para aplicações mais alto nível, assim, mais próximas do usuário, né? Então, aplicações web, trabalhei com Python também, até com PHP, tive que botar a mão em JavaScript também, e atualmente trabalhando com Go. É uma linguagem bem legal também. Quem programa em C aprende Go fácil. Ela é mais docinha que C, assim, né? Ela tem mais coisas prontas, tem bibliotecas prontas, tem mais recursos, tem parte de gestão de memória, é bem mais tranquila de lidar do que a própria linguagem C, né? Que tu tem que te preocupar ali com alocação, liberação de memória. E eu estou há 5 anos nessa empresa, trabalho numa empresa de edge computing, que é uma tecnologia razoavelmente nova, assim, né, no mundo e no Brasil mais ainda, né? Não tem muitas empresas que fazem isso. Que é basicamente uma evolução da cloud computing, né?
Hoje quando tu roda na cloud, quando tu roda na nuvem uma aplicação, né? Ela está disponível para ti de qualquer lugar, ela está rodando em um servidor separado da tua máquina. Não é tu que é o responsável, né, pela infraestrutura e tal. E a nossa tecnologia, ela vai um pouco além de estar rodando num servidor externo, né, a gente tem uma série de heurísticas e cálculos para te entregar a aplicação do servidor que está mais próximo de ti. Então, por exemplo, a gente tem 150 máquinas supercomputadores, né, um computador parrudão que está rodando, espalhados pelo globo terrestre. Então a gente tem, sei lá, na Ásia tem Edge, na Europa tem Edge, na América do Norte tem Edge, no Brasil a gente tem várias Edges, a gente chama de Edge a máquina. E aí nesses servidores roda a aplicação e se tu acessa aqui de Porto Alegre, tu vai acessar, sei lá, um e-commerce da vida, né? Sei lá, qualquer loja virtual que vocês usam para comprar, muito provavelmente esteja usando a nossa infra, porque acho que a gente detém, acho que os 80% do e-commerce da América Latina passam pela nossa infraestrutura. E aí tu vai ter um acesso entregue do servidor que está mais próximo de ti, ou seja, a tua experiência vai ser a melhor possível, porque tu vai ter menos latência, vai demorar menos para carregar as coisas, e a comunicação de rede vai ser a melhor, né? Eventualmente, mais próximo não significa que seja mais próximo geograficamente. Pode ser que esteja mesmo uma edge mais distante geograficamente, mas dentro de uma mesmo provedor de internet, né? Então, são feitos vários cálculos para saber de onde entregar, e é sempre o mais rápido para o usuário ter uma experiência ideal. Então, bom, basicamente essa é a minha experiência profissional, né? Eu sou formado em ciência da computação pela UBRA, e me formei em 2015, 10 anos já. E eu sou especialista em engenharia de software e também tenho uma especialização uma certificação em engenharia de requisitos pelo IREB. Então, uma caminhadinha já dentro da computação. E atualmente eu estou trabalhando como engenheiro de software e também como professor da UBRA. Né? Eu troquei uma ideia antes aqui com o pessoal que está presente aqui na aula, né? E basicamente todos que estão aqui, né, já tiveram uma experiência prévia à própria faculdade, né, tentando conhecer uma linguagem de programação, um pouco mais de infraestrutura, de banco de dados, né, o que me deixa muito feliz, porque realmente é algo que eu incentivo, né, tu ser um pouco autodidata também, né, não esperar depender somente da graduação ou das aulas que tu vai ter, ou de um determinado curso, né, mas buscar por ti mesmo, porque afinal de contas a gente tem hoje na internet, tem muito material, né? Então há um tempo atrás você tinha as documentações, as páginas de manual do Linux de um determinado comando ou de uma determinada linguagem, né? Era muito mais complexo de tu adquirir o conhecimento, mas hoje tu consegue organizar assim e te organizar e consumir muito conteúdo interessante e proveitoso da internet. Então, de forma alguma eu desmereço, pelo contrário, eu incentivo que vocês sigam firmes na graduação, né? Eu sou prova de que a graduação, ter o título, né, de cientista de computação ou um título superior dentro da tecnologia da informação mudou a minha vida, mudou a minha carreira, né? Mudou os rumos da minha carreira. Então é importantíssimo também a gente seguir por essa via formal, mas ao mesmo tempo eu incentivo também a busca de conhecimento por conta, né? Afinal de contas, dentro da nossa área e dentro da maioria das áreas, né, mas em especial da área da tecnologia da informação, a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Então, quando vocês terminarem de fazer um curso de uma determinada linguagem, por exemplo, já vai ter coisa nova sobre ela. A gente tem todo dia tem frameworks novos sendo criados, tem tecnologias novas sendo criadas. Agora com inteligência artificial, então, nem se fala. Cada dia tem uma coisa nova assim que está no mercado e que é interessante, pelo menos a gente ter uma ideia, né, ter uma noção.
E a graduação, ela dá justamente isso, ela dá as bases para nós, né? Então, quando tu tem a base, uma base sólida, né, firme para te construir o restante do teu conhecimento, aí justamente eu acho que é esse o papel que um curso superior tem na vida do profissional, né? Ele te dá as bases, ele não vai te dar, você não vai ter a minúcia, o detalhe do detalhe de uma linguagem de programação, por exemplo. Eventualmente pode ter, né, uma cadeira de programação específica, mas o mais importante que eu acho que vocês devem retirar, sim, né, da graduação, é terem bases sólidas. Então, bases da computação, as bases das linguagens de programação, as bases dos paradigmas de programação, de banco de dados, as bases de redes, as bases de engenharia de software, né? Foquem em organizar uma estrutura como se estivesse construindo uma casa. Né? Se tu tiver uma estrutura mal feita, a casa desmorona. Né? Então, foquem na estrutura do conhecimento, em tudo que vocês aprenderem de verdade, né, e não só para passar na prova e tal. E assim vocês vão longe, tá? Todos os conselhos assim, né, iniciais, porque o meu professor de introdução à ciência da computação também, ele era um cara bem jovem, assim, mas ele era bem conselheiro, sabe? Ele sempre, toda aula ele trazia conselhos, assim, conselho de mercado pro pessoal. Inclusive a aula de hoje, eu pensei em algo, eu sempre penso em algo extra, né, do conteúdo, então eu quero tratar basicamente de três assuntos. Eu até tenho três apresentações aqui, né? Uma é sobre a introdução à computação mesmo, as bases ali da computação, né? Uma é sobre ciclo de desenvolvimento de software, porque acho que grande parte do pessoal que entra nesse curso e nos demais cursos da Ubra de computação, né? Tem um interesse em trabalhar com desenvolvimento, né? E não que outras partes não sejam, outras áreas da computação não sejam interessantes, né? Afinal de contas, quando tu estuda computação, tu tem um leque de opções, assim, então tu pode trabalhar com gestão, com banco de dados, com ciência de dados, com desenvolvimento de software, com desenvolvimento de produtos, né? Então o leque é gigantesco. Mas saber programar, eu acho que é essencial, por mais que tu não queira seguir na área. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo de desenvolvimento de software para vocês entenderem, saberem como é que é criado um software, né? E como que ele, da criação à entrega, né? E um pouquinho sobre carreira também. Só botar para apresentar aqui, então. Se estiver meio barulhento, me avisem, tá, pessoal? Tem umas crianças barulhentas aqui em casa. Apareceu para vocês? Apareceu. Então tá. Tá bom. Então tá. Introdução à computação, né? Uma visão geral sobre a ciência e tecnologia por trás dos computadores. Mas afinal de contas, o que é computação, né? Vocês, bom, conversando com o pessoal aqui, já tiveram uma experiência prévia, ali, pelo menos com uma linguagem de programação, né? E isso já provavelmente já desmistificou muita coisa para vocês, né? Entender como, por exemplo, por mais básico que um programa seja, né? Como que se dá ali o processo de entrada e saída de dados, né? O conceito de computação, né? De um computador, basicamente, é tu pegar uma entrada, processar ela e gerar uma saída, né? E uma saída que seja interessante para quem está usando aquele sistema de computação. Então, e a gente estuda esse processamento, como fazer ele da melhor forma, como desenvolver com as melhores práticas, né? De forma que isso escale, que as aplicações ou os sistemas que sejam desenvolvidos sejam feitos para durar, né? Enquanto eles forem úteis para a aplicação. E a computação, ela está imersa, ela permeia tudo o nosso dia a dia, né? Em tudo que a gente faz, basicamente,
a computação ela tá aplicada. Se tu sai na rua, se tu passa, tu vai atravessar uma rua, tem uma sinaleira, como a gente chama aqui, né, um semáforo. Tu vai atravessar a sinaleira, tem um computadorzinho processando ali, dando, controlando qual sinaleira vai abrir, qual vai fechar, qual sinal vai abrir, qual sinal vai fechar, o momento que os pedestres vão passar, o momento que o carro pode passar. Tu sai, sei lá, tu entra no ônibus, tu vai pegar um ônibus, tu pega o teu cartão, tu bota ali no leitor, ele vai ler o cartãozinho e vai processar. Então, assim, cada momento que na nossa vida, assim, a gente está cercado por computação. Algumas mais simples, algumas mais complexas. Né? Vai no banco, por exemplo. Então, o banco tem muita computação, como eu estava dando o exemplo antes, né, trabalhei na área de automação bancária, tem computação embarcada, tem computação, aplicações rodando, interfaces. Tudo isso são áreas da computação que a gente estuda, né? Tu estuda a melhor forma, por exemplo, de desenvolver uma interface intuitiva, porque, sei lá, pensando aqui no contexto de banco, né? Como que seria a melhor interface para o cara, sei lá, entrar com a senha dele e daí, bom, pode ter um estudo prévio para saber o percentual de pessoas que usam um ATM hoje, por exemplo, é para sacar dinheiro, né? A maioria das coisas a gente consegue fazer hoje com o aplicativo do banco, mas sacar dinheiro a gente não consegue, né? Então, eventualmente, se tu precisar sacar dinheiro, tu vai num ATM. Então, ok, o menu e os fluxos de menus têm que ser já otimizados para que tu faça ou um saque ou um depósito ali no ATM de forma intuitiva, não precisa ficar chamando um ajudante, né, para te fazer. Tudo isso, esse estudo das interfaces também faz parte, né, estudo de interfaces entre homem e máquina, né, também faz parte dos estudos da computação. Não é simplesmente aleatório, eu quero vou botar um botão em qualquer lugar, um formulário em qualquer lugar e o cara vai preencher, né? Não, tudo tem um sentido. Redes sociais, no caso, né? Inteligência artificial e a própria medicina. Tem um colega meu que trabalhou, né, um colega meu da empresa atual, né, trabalhou com computação embarcada na área médica. Ele fez um desfibrilador. E até esses dias a gente estava conversando, ele estava me contando, né, que a forma como funciona um desfibrilador, né? Ele aplica dois choques, não é só um choque. Ele aplica dois choques na pessoa. Ele aplica primeiro um choque menor para entender como é que o organismo reage, né? A eletricidade que está sendo aplicada ali, a corrente, e o valor de tensão, porque o ser humano tem diferentes resistências, né? A eletricidade. Então, dependendo da forma como esse primeiro choque responder, o desfibrilador ele se realimenta e aí ele emite então a segunda descarga, essa sim é para ali dar um reset no coração da pessoa. Achei interessante. E a área da medicina é uma área que tem muita automação também, né? E ela tem que ser muito, assim como a área da aviação, por exemplo, a área da medicina ela tem que ser muito homologada, né? Ela tem que ser muito bem homologada para evitar problemas, né? Tu desenvolver um desfibrilador é diferente de desenvolver, por exemplo, sei lá, uma aplicação web, né? Não pode, se uma aplicação web falhar alguma entrada, tudo bem, é ruim, mas não é tão ruim quanto, por exemplo, um desfibrilador dar um problema, né? Então tem áreas e áreas da computação e áreas que demandam mais um controle de qualidade maior do que está sendo entregue. Medicina é uma delas, aviação é outra, então tem sistema de redundância, né, no avião. História e evolução dos computadores, né? Então, os primeiros dispositivos, como eu mencionei antes, né, o conceito de computação é uma entrada, um processamento, talvez um dispositivo de memória, onde tu armazena alguma coisa, e uma saída que interessa para o usuário, né? Então, o próprio ábaco, ele pode ser considerado, né, um dispositivo, um rascunho da computação, né? A partir do ábaco ali, tu conseguia executar cálculos matemáticos e chegar numa saída. Né? A máquina de Turing também.
E aí, depois desses primeiros dispositivos, vieram as gerações de computadores, né? A gente fala ali no material, inclusive, do ENIAC, né? Aqueles computadores gigantescos, eles eram super no tamanho, né? Mas se a gente for comparar com o que a gente tem hoje, a gente carrega no bolso um dispositivo que é inúmeras vezes mais poderoso de forma computacionalmente do que os computadores da década de 40, lá de 50. Então, o ENIAC ainda funcionava com válvulas, né? Inclusive, o termo que a gente usa hoje para relatar um problema em um software, que é bug, que significa inseto, né? Ele vem da época que os computadores funcionavam com válvulas, porque a válvula ela é uma lâmpada, né? É como se fosse uma lâmpada incandescente. Então essas lâmpadas ficavam no computador e elas atraíam insetos. Eventualmente ia tanto inseto que fechava um curto na lâmpada e queimava a válvula. E aí quando os caras iam lá trocar, eles diziam, essa válvula tá com bug, tá com inseto, tá com bug, e eles trocavam a válvula. E essa é a raiz do bug que a gente fala até hoje no software. A teu software tá com bug. E depois das válvulas aí a gente teve uma nova revolução, né, que foi a criação do transistor, o transistor que é um funcionamento parecido, né, que é um chaveamento ali, então a gente consegue fazer passar ou não passar valores de passar corrente, né, no teu circuito. Isso significa o 0 ou 1, por exemplo, ali, né, da linguagem binária. E assim tu consegue representar de forma elétrica ali os valores e conseguir chegar na tua saída. E aí a terceira geração, que é os circuitos integrados, elas são chips onde os transistores que eles substituem as válvulas, né, eles vão cada vez mais reduzindo de tamanho, né? Então quando a gente vê hoje processadores com uma grande capacidade de processar, né, significa que eles têm mais, que o circuito dele tem mais transistores dentro, né, e tem mais capacidade de processar, eventualmente de forma paralela, as informações que estão sendo inseridas. Né? Depois dessa terceira geração dos circuitos integrados, vieram os microprocessadores, né? Os chips ali que são SMD, é um encapsulamento de chip, né? A gente está sempre falando de tamanho, né? É engraçado que a gente fala de computação, a evolução, além do software, a evolução do hardware, né? Ela sempre está relacionada com o tamanho. Né? Então, o tamanho de uma válvula, por exemplo, que ela era uma unidade só de chaveamento, né? Ela era muito maior do que um microprocessador, né? Que tem milhões, bilhões de transistores internos, né? Então, a gente vê que a nanotecnologia, né, a microtecnologia, a nanotecnologia, ela tem a ver também com a evolução da computação. Quanto mais a gente consegue desenvolver circuitos menores e conseguir fazer caber dentro de um mesmo encapsulamento, né, tu tem mais poder computacional dentro de um dispositivo. E aí, na quinta geração, a gente já está falando de inteligência artificial, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Que é uma revolução também. Não sei se vocês, no dia a dia de vocês chegam a trabalhar com inteligência artificial, né? Mas se vocês não trabalham ainda, vocês vão trabalhar. É uma realidade que já está aí, né? No meu emprego, por exemplo, no meu trabalho, a gente já usa muita inteligência artificial para validar, para automatizar tarefas, não só tarefas mais mecânicas, assim, mas eventualmente para ajudar na tomada de decisão. Né? A IA está presente e a minha empresa, por exemplo, é uma empresa que ela estimula, né? Eles estimulam o uso da IA para desenvolver software. Não é simplesmente, não é simplesmente o funcionário que está usando ali, né? Uma das frases que vem se tornando populares é que a IA não vai substituir 100% dos postos de trabalho, né? Mas se tu não habituar se tu não moldar a tua forma de trabalhar para trabalhar com inteligência artificial, muito provavelmente tu vai ser um dos que vai ser substituído, né? Porque, querendo ou não, a IA, ela potencializa, ela acelera, né, as entregas. É para isso que a gente tem usado, tem que ser usado com sabedoria, claro, né? Porque ainda não está evoluído a ponto de tu confiar uma entrega de uma aplicação, por exemplo, 100% a uma IA.
mas ela pode contribuir muito, e aí passa ainda pelo crivo ou pela revisão, né, de um engenheiro de software, por exemplo. E a computação quântica, né, também vem para transformar, ainda também tem pouco é um universo pouco explorado ainda, né, mas basicamente assim, né, resumindo, o resumo do resumo a gente estuda na computação sempre o 0 e o 1, um, né? Então é onde um bit tu consegue representar dois valores, ou 0 ou 1. Um. E na computação quântica tu consegue ter inúmeros valores de representação em um bit, por exemplo. Então tu consegue acelerar também, né, o processamento de forma exponencial. E, os componentes do computador, né, então, falando de hardware e de software, né, a diferença entre hardware e software, tem uma piadinha até que diz que o hardware é o que tu chuta, né, e o software é o que tu xinga. Então, se tu consegue chutar, é o hardware. Se tu não consegue chutar, só consegue xingar, é o software. Né? Os computadores, então, eles são munidos, né, de CPU, de memória RAM, de um HD. Então, a memória RAM é a memória volátil, né? É a memória que o computador traz e carrega as informações. Então, quando vai rodar uma aplicação, pensando em um computador mesmo, né, quando está rodando um aplicativo ali, ele vai carregar para a memória RAM, o teu aplicativo vai rodar dali, né? E aí, se tu desliga o computador, ou se tu desliga teu celular, né? Aquilo que está na RAM, ele não fica salvo, né? Agora, aquilo que tu bota num armazenamento, numa memória flash, num SSD ali, né? Ou mais antigos, ele num HD, num disco magnético, aí isso sim fica salvo para mesmo computador, com o computador ou com o celular desligado. Uma placa-mãe, uma GPU, então, que é uma placa de processamento gráfico, né? E o software é a divisão, tem basicamente um sistema operacional, né, que então é a plataforma onde vão rodar os aplicativos, os utilitários, né, os sistemas que vocês mesmos podem desenvolver, né. Então o sistema operacional é o software que vai fazer o meio de campo, a interação com o hardware. Quando tu clica num botão do teu notebook ali, por exemplo, ele manda uma informação para o sistema operacional, e aí isso passa. A maioria dos sistemas operacionais, falando de Linux, que é onde eu mais trabalhei, e é um conselho também, né, que vocês aprendam Linux, se vocês querem ir para a área de TI, né, aprendam Linux de forma administrativa, assim, né, não precisa pensar como um desenvolvedor de kernel, por exemplo, mas entender como funciona o Linux, entender os comandos do Linux, aprender a interagir com o Linux na linha de comando, é um conselho que eu dou para vocês também, porque eventualmente vocês vão precisar disso, né? Hoje tem estatísticas, né? Eu vou chutar um valor aqui, mas eu sei que é próximo disso, tá? De 90 a 95% da computação mundial, de todos os sistemas mundiais, está basicamente rodando em Linux, né? Em servidores Linux. Então, é um sistema operacional muito importante e que deve ser passo a passo, né, dominado. Não pense que vocês vão sair dominando da noite pro dia, né? Mas aprendendo uma coisa aqui, uma coisa ali, é um conselho que eu dou para vocês para seguirem na carreira na carreira de desenvolvimento ou outras também, né? Banco de dados, tudo mais. Então, já falei aqui, né, do Windows, do Linux, dos drivers. Quando tu fala de driver, é justamente esse software que está rodando ali na camada, entre camada de usuário e camada de kernel, né? Então, ele faz uma leitura, por exemplo, de um botão, ou de um clique de mouse, ou do teu microfone, ou é ele que vai fazer a tua câmera ligar e coletar os dados e processar isso e mandar aliás, processar não, coletar isso e mandar para processar, né? Aplicativo, então são softwares que rodam no espaço de usuário e tal. E software livre versus proprietário, né? Quando vocês têm um software livre, um open source, né? É um software onde tu tem acesso ao código. O próprio Linux é um sistema operacional de código aberto. Né? Tu pode
mexer, desenvolver, customizar, contribuir, especialmente, né? E é por isso que ele se tornou tão popular e tão utilizado no meio, na comunidade, né? Porque ele está exposto, tu pensa, todo mundo sabe como é que o código funciona, todo mundo enxerga as vulnerabilidades dele, né? Como é que o troço é tão utilizado. Todo mundo enxerga as vulnerabilidades e sempre vai ter alguém que vai lá e vai estar disposto a consertar, né? Então, o que fez o Linux ser tão popular é justamente esse senso de comunidade, de evoluir um sistema operacional para ele se tornar robusto o suficiente para que, mesmo tendo código aberto, né, ele seja mais seguro do que o Windows que tem um código fechado, por exemplo. Também dentro da computação a gente tem os conceitos de representação da informação, né? Então, o que eu comentei antes de sistema binário, né? 0 e 1, inclusive é a linguagem que o computador entende, né? Quando tu cria um software, falando de linguagens compiladas, por exemplo, né? Quando tu tem programando, sei lá, em Golang, que é uma linguagem que eu estou trabalhando atualmente, né? Quando tu programa em Go, tu tem um compilador lá que vai traduzir o teu código. Então, quando tu está escrevendo um software, tu tá basicamente fazendo comandos que são inteligíveis por um ser humano, né? Geralmente ali os comandos são em palavras que fazem sentido no inglês, né? Então tem uma função ali, ou uma chamada de função, ou uma leitura de teclado, faz uma leitura da entrada padrão, faz um processamento e faz uma saída, né? Mas quando o computador ele não vai ler o teu software diretamente. A gente tem um outro software chamado compiladores, que casualmente é uma disciplina que eu também leciono, né, sobre compiladores. Esse software, o compilador, ele vai pegar o teu software, vai processar ele, tem muitas etapas para ele chegar no resultado final, né? Mas resumindo, ele vai pegar o teu software e vai gerar um código binário, né? Um código objeto. E esse código, sim, ele está na linguagem de máquina, é a linguagem que o computador vai entender, ele vai conseguir executar esse código objeto, né? E, e, e ter os processamentos das entradas e as saídas desejadas. Né? Então, bits, bytes, kilobytes, então representações de grandeza, né? Um bit é a menor unidade que tu consegue representar, então o bit é o carinha que vai assumir o 0 ou 1, né? Aí tu coloca isso em grupo de 8 bits, representa um byte. Aí tu tem 1024 bytes, né? Tu tem kilobytes. E aí por diante, né? Megabytes, gigabytes, terabytes. E tudo isso, então, representado em grandezas de 10, então 10 na 3, 10 na 6, 10 na 9. E quando faz para micro, também milli, por exemplo, na menos 3 vai ser em milli, vai ser a representação de milli, né? É como se estivesse dividido por 1000. Então, geralmente, quando tu faz medição de tempo, um tempo de uma latência de uma chamada de API, por exemplo, uma chamada externa, levou tantos milissegundos, né? Então, isso daí é 10 na menos 3, por exemplo. Codificação de caracteres, então, a forma como são representados. A gente tem ASCII, Unicode, que são os mais padrão, né? Mas tem outros padrões de representação, de codificação de caracteres. Quando vocês vão fazer um programa ali, né, os básicos ali para aprender processamento de entrada e tudo mais, vocês vão sempre usar basicamente o ASCII, Unicode para jogar conseguir ler entradas e jogar saídas ali inteligíveis na saída padrão. Representação digital de imagens e sons. E noção de algoritmo e lógica de programação, né? Algum de vocês saberia me dizer, por exemplo, o que é um algoritmo? Bom, tem aqui embaixo tem um exemplinho, né? Bem básico. Um algoritmo não precisa ser necessariamente relacionado a
a um computador, né? Uma receita de bolo não deixa de ser um algoritmo. Né? Então, tudo que tem uma sequência, um algoritmo é uma sequência de passos que tu executa para fazer para chegar numa determinada saída. Então, uma receita de bolo é um algoritmo que tu executa para chegar numa saída. Né? Tu não vai ligar o forno, depois desligar o forno e depois botar a forma dentro. Tu bota a forma com a massa dentro, aí tu liga o forno, ou tu já está pré-aquecido, deixa um tempo e depois tu tira a forma e desliga o forno. Né? Se tu desligar o forno antes de botar a forma, não vai dar certo o teu bolo. E assim é um programa de computador. Né? Tu tem que dizer para ele qual é a sequência de passos que ele tem que executar para te chegar na tua saída. Se tu fizer uma sequência, tudo que ele fizer, aliás, ele vai fazer tudo que tu mandar, né? Às vezes o computador ele é burro, né? ele só faz o que mandam ele fazer. Então os bugs de software sempre são inseridos, 100% deles são inseridos por seres humanos. Então quando a gente programa mal, a gente insere um bug, por exemplo, no nosso software, no nosso algoritmo. Eu esqueci que eu tinha que colocar a forma antes de ligar aliás, eu esqueci que eu tinha que desligar o forno só ao final do bolo. É um exemplo bobo, mas que faz sentido. E o software é a mesma coisa. Então, pense, por isso que o software ele tem que ser planejado, tem que ser pensado, desenhado, estudado, discutido. Muitas vezes ele é não é anulado, ele é às vezes tu se chega à conclusão que um software não é necessário, né? Muitas vezes, atualmente estou trabalhando num software que ele já foi reelaborado, acho que umas 2 ou 3 vezes, assim, em termos de arquitetura, né? A gente caminhou, a gente fez alguns testes, a gente viu que se adequava para algumas coisas, para outras não, e a gente se deu conta que não, isso aqui não faz sentido, daí tu vai lá, tu remove algumas coisas e a gente vai simplificando. Quanto mais simples for o seu software, quanto mais simples for o teu código, melhor. Então, essa questão, acho se valoriza muito um código simples, um código legível e bem estruturado, bem dividido, né? Tem uma premissa no desenvolvimento de software que é o keep it simple, né? Então, quanto mais simples tu manter uma coisa, tu manter uma função, tu manter o teu sistema, melhor vai ser para ti, melhor vai ser para quem lê, melhor vai ser para o teu colega futuro que vai dar manutenção no sistema. E menor a chance de ter problema. E aí dentro do algoritmo tu tem as estruturas básicas, tu tem uma sequência, então um código procedural, por exemplo, né? Dentro disso aqui entra os paradigmas que eu mencionei ali no início, né? Então, a linguagem C, por exemplo, é uma linguagem procedural, né? Onde tu bota comando após comando e ele vai sempre executar naquela sequência ali. Então, linha após linha, né? Eventualmente tu vai ter uma chamada de função, mas quando chama a função, tu vai executar naquela sequência. Tu tem o paradigma de orientação a objeto, onde tudo é representado, é centrado no objeto, né? Então, tu tem uma classe que te representa um objeto, e a partir dessa classe tu vai instanciar, tu vai criar um novo objeto, tu vai ter os métodos desse objeto, tu vai ter conceitos aí como herança e polimorfismo, né? Mas um conceito básico, assim, não vou entrar muito no detalhe para não poluir demais, assim, né, o assunto, mas herança, por exemplo, eu vou ter um sistema que vai ter cliente e fornecedor. Cliente e fornecedor, sei lá, então ambos eu vou ter um nome, né? Então, sei lá, vou ter uma classe pessoa, e essa classe pessoa ela deriva em cliente e fornecedor. E aí, ambos têm um nome, então a classe pessoa ela tem o nome definido. Nome, sei lá, idade e endereço. E aí, só que o cliente tem atributos específicos onde eu implemento só no cliente. E o fornecedor tem atributos específicos onde eu implemento só no fornecedor. Com isso, tu aproveita código, né? Tu consegue aproveitar essa camada de cima que representa a pessoa e tu só implementa o que faz sentido ser especializado no próximo passo ali. Um resuminho só para falar do paradigma de orientação a objetos para vocês. Vocês vão ver bastante isso. Né? Java é uma linguagem bem comum para se estudar orientação a objetos. E C para procedural, por exemplo. E tem outros paradigmas, muitos outros. Tem funcional, tem declarativo, mas aí entra em uma seara muito mais complexa, assim, né? O funcional é bem complexo, mas é interessante. Né?
fluxogramas e pseudocódigo, né? Ele vai inclusive, o fluxograma e o pseudocódigo, ele entra naquela questão do planejar, né? Quando tu vai planejar um software, tu pode, eventualmente, não precisa saber, não precisa pensar em, eu não sei ainda qual é a linguagem que eu vou desenvolver, mas tu pode criar um pseudocódigo. Então, tu pensa justamente no algoritmo, na receita de bolo, né? Vou ter que fazer isso, isso e isso. E aí, depois disso, tu pode traduzir, então, para uma linguagem de programação. E o fluxograma também, tu documenta o fluxo do teu código em diagramas para que ele seja inteligível, né? Fique visível tanto para quem vai desenvolver, ou para quem está gerenciando, ou sei lá, para uma pessoa de nível mais alto, né? Todo mundo olhando para aquele fluxograma, ele consegue entender como o software vai funcionar. Vou dar uma acelerada, pessoal, porque eu tenho mais 2 slides ainda. Redes de computadores, então, bom, vocês vão ter uma disciplina específica de redes de computadores, né? Aliás, uma ou duas até, né? Então, vão ter os tipos de rede, né? Como a internet funciona, os protocolos, o protocolo HTTP, HTTPS, protocolo TCP, né? O que é um protocolo? O protocolo é um acerto, né? Ele é uma convenção que duas partes têm para se comunicar. Então, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo, eu crio um protocolo com vocês que todo mundo que quiser falar, levanta a mão aqui no meeting, né? Então, isso seria um protocolo. Quando eu ver que a mão levantou, eu sei, o aluno está querendo falar alguma coisa. Basicamente, isso daí é um protocolo. Então, não tem nada de outro planeta, não tem nada místico, nada que a gente não consiga detalhar ou entender na computação. A gente estudar cada areazinha ali, cada parte, cada segmento, né, a gente vai ver que são coisas que fazem sentido e que a gente consegue aprender. Inteligência artificial, já falei um pouquinho, né? Não vou falar de novo para não ficar repetitivo. Computação em nuvem, já falei também. Falei inclusive da Edge Computing, que eu estou trabalhando, né? Internet das coisas é um termo que estava em alta até a chegada da IA. A IA veio e patrolou tudo, né? Mas a IoT também é um conceito mais ou menos novo, assim, né? Mas essa parte de automação, a parte de tecnologia embarcada na internet das coisas, tu tem uma casa inteligente, ou uma cidade inteligente, né? Onde leitura de sensores e acionamento de atuadores, né? Eles fazem parte de um modelo que tu consegue coletar dados, coletar métricas, ou tomar decisões, ou o próprio sistema se realimentar e ter um nível de inteligência ali onde, por exemplo, sei lá, um horário que o fluxo de carros tá mais baixo, mantém a sinaleira para o pedestre mais tempo. No horário que o fluxo de carros está mais alto, tu mantém a sinaleira para o carro mais alto. Então, poderia ser um modelo, né, de decisão baseado na realimentação ali do próprio sistema. Pessoal, é isso dessa apresentação. Vou parar ela e já vou falar um pouco da próxima. Não queria acelerar. Deixa eu botar outra aqui. Estão com alguma dúvida até agora? Então, vou falar aqui um pouquinho. Como eu mencionei antes, o pessoal estava falando que tem interesse assim, em entender e conhecer pelo menos uma linguagem de programação, né? Já estava estudando linguagem de programação antes mesmo de começar a graduação, né? Então, eu já sei disso, né? Eu sei que o pessoal sempre tem interesse. Então, eu trouxe uma apresentação aqui também falando sobre o ciclo de desenvolvimento de software, né? Da licitação até os requisitos, da licitação de requisitos até o release, né? E licitação é levantamento, né? É uma palavra bonita para fazer levantamento de requisitos, né? Foi justamente uma área onde eu consegui, eu acabei fazendo uma certificação, né? Tirando uma certificação. Então, a introdução ao ciclo de desenvolvimento de software. Qual é a importância, né, do ciclo de vida do software?
o software ele tem que ser, ele não pode ser uma coisa entregue. O software, como a gente desenvolve hoje, ele não é uma entrega única e era isso, né? Ele não é tipo o software não é uma aplicação que é colocada a rodar no ar e aí sei lá, o programador ou a empresa vai trabalhar em outra coisa, né? Não. Os modelos de desenvolvimento de software hoje, eles são basicamente sempre incrementais, né? Então, quando fecha, por exemplo, um acordo com um cliente para venda de um software, aí eu vou te entregar, sei lá, não consigo pensar num modelo agora, assim, num tipo de aplicação específico, né? Mas eu quero que determinada funcionalidade esteja, sei lá, seja entregue até novembro. A gente está agora em outubro, né? Então, dia 20 de novembro eu consigo te entregar, sei lá, o sistema de cadastro do software que tu está criando. Beleza? Consentimos com isso com o cliente consentiu, fechamos esse acordo, beleza. Então a gente vai trabalhar para criar essa parte de cadastro. Enquanto isso, a gente já vai pensando nas próximas etapas, né? Então, o ciclo de desenvolvimento de software ele tem que ser vivo, não, e tem que ser desenvolvido com uma retroalimentação. Então, quando tu desenvolve uma aplicação, por exemplo, hoje se trabalha no modelo de sprints, né? Então, quando tu trabalha no modelo de sprints, a gente define pequenos espaços de tempo onde uma determinada funcionalidade vai ser desenvolvida no software. Tu não vai pegar e vai desenvolver o software inteiro de uma vez, né? Vai chegar, ok. Seguindo no exemplo que a gente está falando ali, um software de cadastro. Beleza, o que eu preciso para uma tela de. O que eu preciso para um software de cadastro? Preciso de uma tela para funcionalidade de cadastro. Precisa de uma tela de cadastro. Então, beleza, vamos trabalhar na tela de cadastro. Cadastro de quê? Cadastro de um veículo, cadastro de uma pessoa, cadastro de um animal, sei lá. Cadastro pode ser das mais variáveis das coisas, né? Então, bom, digamos que a gente vai fazer cadastro de veículo e de pessoas, sei lá, é uma empresa de transporte. Então a gente vai ter que cadastrar os motoristas e os caminhões que eles vão dirigir. Então enquanto a Larissa desenvolve o cadastro de funcionários, de motoristas, o Igor desenvolve o cadastro de veículos. Né? Então vocês conseguem trabalhar em paralelo e aí no final da sprint vocês juntam. Faltou alguma coisa? Sei lá, digamos que ao longo no meio do tempo ali, o cadastro de caminhão ele era mais pesado do que o de pessoas, né? Então a Larissa conseguiu terminar antes do tempo a tarefa que ela tinha para fazer. Ela pode talvez pegar uma tarefa que estava ali no roadmap do Igor e desenvolver para o time se ajuda, né, a desenvolver uma funcionalidade. E aí no final dessa sprint, que geralmente são 2 semanas, eventualmente pode ser 4 semanas ou 1 semana, depende de como funciona o modelo, vocês vê o que foi entregue, o que não foi entregue, por que não foi entregue, e aí se estuda como pode melhorar, ou se realmente é isso mesmo, essa é a velocidade do time, né? E aí, com base nisso, tem uma retroalimentação de processo para saber, a nossa velocidade é tal, a gente consegue entregar tantos e tantos pontos de complexidade de software, que é uma forma que a gente usa para medir, né, a entrega. Então, beleza, a gente já sabe que a entrega do 20 de novembro foi essa. Para 20 de dezembro, a gente vai entregar também, sei lá, cadastro de rotas de caminhão. Beleza, a gente sabe que a gente consegue fazer as rotas, mas a gente não vai conseguir fazer, sei lá, um sistema de devolução de entregas. Não tem como, porque a gente só tem 2 pessoas, a gente sabe que a nossa velocidade é essa, a gente já mediu ela. Né? E ao longo do tempo, esse modelo de desenvolvimento incremental ele é muito interessante, é o melhor de todos, na minha opinião, né? Porque tu consegue medir velocidade, tu consegue planejar a curto, a médio, a longo prazo, né? Tu consegue realimentar. Então, digamos que a gente levou esse 1 mês para fazer essa entrega, né? No outro mês, a gente entrega mais rápido. Então, o time está pegando experiência, né? Agora já conheceram melhor como é que funciona lá o framework, a linguagem, e aí conseguiram entregar mais rápido. Mais rápido, então vai chegar um ponto que agora a gente consegue colocar mais complexidade dentro dessa janela
de 2 semanas ali para fazer a entrega. Então, por isso que é tão legal, né? Outra coisa que é interessante nos modelos de desenvolvimento, aqui tem um exemplo do Cascata, né? Que é uma coisa que não eu não incentivo mais, né? Uma coisa antiga, assim, um modelo do passado de desenvolvimento de software, né? Onde basicamente tu pegava um pacote de entrega e aí tu tinha tu ia desenvolvendo ele até que no final estava pronto. É basicamente isso, né? No final, quando estiver pronto, vai ser entregue, né? Diferente, por exemplo, desse modelo que eu mencionei antes ali de entregas incrementais, onde tu consegue fazer uma entrega de valor para o usuário já nas primeiras semanas ou nos primeiros meses de vida do projeto, né? A gente já está entregue, já entrega para o cliente, ele já consegue, começa a testar, ele já acha um bug e te devolve, tem um bug aqui, então é muito melhor, tu consegue criar uma aplicação mais robusta nesse modelo. Além de conseguir prever melhor o prazo de entrega também, porque tu consegue planejar em menores partes, né? Sempre que a gente quebra tarefas em tarefas menores, né? Em pastas menores, tu consegue ter um nível de medição mais preciso do que tu pensar. Eu tenho que entregar um sistema gigantesco. Eu acho que vai levar um ano para ser feito, mas não tenho a menor ideia. Né? Agora, uma tela, eu consigo medir melhor, né? Uma tela de cadastro. Eu sei que, sei lá, em 2 semanas, a Larissa e o Igor juntos vão conseguir entregar. E, bom, os modelos de desenvolvimento, eles têm cerimônias, por exemplo, tem as reuniões de planejamento, de início de projeto, tem as reuniões diárias, as dailies, que a gente chama, né? Então, diariamente o pessoal se reúne e fala sobre aquilo que está tocando, eventuais bloqueios, ou ajuda alguém. Então, é interessante até mencionar isso, né, que quando tu está bloqueado, tu fala na reunião diária ali, né, sobre o problema que tu está enfrentando, tu falar do teu problema é interessante, porque eventualmente um colega já teve o mesmo problema, sabe como resolver, então tu tá, sei lá, tu tá bloqueado por causa disso, o cara vai lá e te dá uma dica ali e tu desbloqueia na hora, né, às vezes em times de múltiplas senioridades, então tu tem um cara que é super sênior, tem um cara que é pleno e um cara que é júnior, né, então o júnior ele vai ter, no início ele vai ter mais dificuldade com alguma coisa, que o pleno pode ajudar ou que o sênior pode ajudar também. E outra coisa que é interessante é que esses modelos eles são vivos, né? Assim como o software é vivo, o processo é vivo também. Então, uma coisa que a gente sempre ouve e também prega, né, é que se não faz sentido, não usa no processo. Então, tem um manual do Scrum, por exemplo, que é o Scrum é um dos modelos de metodologia ágil ali, né? Onde tu tem toda uma série de cerimônias que devem ser, que eles apresentam com cada uma com a sua utilidade e tal, né? Com a sua aplicação dentro do ciclo de desenvolvimento de software. Só que, sei lá, para nós não faz sentido, por exemplo, a retro. A retro é uma reunião do final de sprint onde tu vê o que foi que deu certo, o que foi que deu errado, mas a gente não quer fazer isso. Então, beleza, não faz. E aí tu consegue moldar o processo para o teu jeito de desenvolver software. Né? Então é isso também. Estudem também isso, metodologias de desenvolvimento de software. Né? É interessante. Ilustração de requisitos, então definição de requisitos funcionais, que são, por exemplo, eu preciso de uma tela que tenha como entrada o nome do motorista e o número da carteira de motorista dele. Beleza. Isso é um requisito funcional, né? Um não funcional, por exemplo, eu preciso que essa tela responda em, no máximo, sei lá, 500 milissegundos para o usuário o cadastro realizado. Isso é um requisito não funcional. Métodos de licitação de requisitos, então tem a forma como tu vai saber o que tem que ser feito, né? Pode ter uma entrevista, um workshop, prototipar junto com o cliente, para mostrar para ele, ó, é isso que tu quer mesmo? Porque eventualmente tu vai descobrir que o software não precisa nem ser feito, né? Um, um bom um bom licitador de requisitos, né? Ele vai inclusive talvez mostrar ou para o gerente ou para o cliente que o software, na verdade, o que o cara quer fazer, ele pode fazer de outra forma e não precisa criar um software para isso. É engraçado, mas faz sentido também.
E aí tem os papéis envolvidos, né? O Product Owner, que é o representante do cliente dentro do time, né? Então ele sabe o que precisa ser feito, como tem que ser feito, ele que vai trazer pro restante do time, né? O que eventuais correções daquilo que está sendo feito porque eventualmente o time de desenvolvimento, o programador, ele não vai saber exatamente como tem que ser feito, né? Então ele tem que consultar ou de uma documentação ou do próprio PO. E aí tem documentações específicas, tem user stories, casos de uso, user stories, por exemplo, eu, como funcionário da empresa, quero poder usar a tela de cadastro para colocar o nome do motorista e a carteira de motorista dele. E eu quero que no final, ao clicar no botão, eu tenha a mensagem de cadastro realizado que me confirma que os dados entraram no sistema. Basicamente, isso seria uma user story. Análise e modelagem, então aquilo que eu falei antes de modelar, de fluxograma de software, os diagramas de UML, eles são basicamente uma forma de criar fluxogramas também, né? Ou a gente tem aí inúmeros diagramas dentro da engenharia de software que representam cada um alguma coisa. Por exemplo, acho que foi a Larissa que falou que estava estudando banco de dados, né? A gente tem diagrama ER, por exemplo, que representa ER é a entidade de relacionamento. Então, nesse diagrama, tu vai ter todas as entidades de um banco de dados e como elas se relacionam, a cardinalidade. Então, para cada motorista, eu tenho a possibilidade de ter até, sei lá, três caminhões que ele pode ser responsável. Então, é 1 para 3 dentro. Tu modela isso como 1 para 3 dentro do banco de dados. Diagrama de sequência, onde tu pode mostrar a sequência que o software vai ter de chamadas de função até bater, sei lá, na API ou no banco de dados e retornar para o usuário. Diagrama de classes, que representam aquele exemplo que eu dei antes lá das classes na orientação a objetos, né? Então, eu tenho um diagrama de classe, eu teria aquele modelo que eu dei ali de pessoa, cliente e fornecedor, né? Dentro desse diagrama, tu ia ter essa divisão. E muito mais, tá? Eu dei uma listadinha aqui bem pequena, mas tem muito mais exemplos de diagramas que vocês podem ver aí, podem e vão ver ao longo da caminhada de vocês. Então tem design também, tem princípios. Eventualmente tu não vai criar nada do zero, né? Tu vai olhar, estudar a aplicação, tu vai ver o que tem que ser feito. Beleza, isso se enquadra dentro de um padrão de design de software que, sei lá, é um factory, por exemplo. Então, tu tem modelos diferentes de padrões diferentes de desenvolvimento de software que se aplicam aos mais variados tipos de problema, né? Eventualmente faz sentido usar um ou faz sentido usar outro, e aí isso facilita o entendimento e acelera o desenvolvimento do software também, né? Arquiteturas comuns, então, eu vou fazer um monolito, que também não é recomendado, né? Ou vou fazer microserviços, que são eu vou ter uma aplicação rodando e ela vai estar consumindo de diversas aplicações separadas, então eu desenvolvo um monte de pequenos serviços, cada um com a sua responsabilidade. Ele vai fazer uma pequena coisa, mas vai fazer aquela coisa bem feita e vai devolver para o motor central da minha aplicação, né? Esse basicamente é um exemplo de microserviços, né? Ou event driven, que é onde tem uma aplicação que ela vai ser trigada por um evento. Então, ela está ali adormecida, mas quando eu clicar em um botão, ou sei lá, um exemplo, quando eu clicar em um botão, o próprio sistema de drivers do computador, a gente pode dizer que é event driven, né? Ele está adormecido ali, mas quando tu clica no botão, ele vai pegar e vai ler do teclado e vai botar no teu editor de texto, por exemplo. E aí tu pode levar isso para do mais simples aqui, uma leitura de botão, ao mais complexo, sei lá. Um modelo, sei lá, um modelo de, sei lá, alarme de incêndio. Bom, isso daí ainda é pequeno perto do que pode ser feito para um event driven, então. Boas práticas de codificação. Então, se vocês já ouviram falar do Git, vocês vão ter um módulo de Git nessa disciplina também, né? Tem um módulo de Git ali que fala sobre versionamento de código. Antigamente a gente poderia desenvolver assim o software pensando em
eu crio uma versão e aí eu empacoto, gero um pacote lá, gero um tar, né, ou um zip daquele pacote. Agora eu vou criar uma nova versão, daí eu copio todo aquele pacote para a nova pasta e desenvolvo, faço as alterações e agora eu nomeio essa pasta como versão 2. Agora eu vou fazer a versão 3, e aí eu copio essa pasta e tu vai ter um monte de repetições do mesmo código com pequenas alterações com as versões, né? Para isso vem os sistemas de versionamento. O melhor deles, na minha opinião, é o Git, né, que é um sistema de versionamento distribuído, onde todo mundo consegue trabalhar. Então, aquele exemplo que eu dei antes da Larissa e do Igor trabalhando num projeto, no mesmo projeto, né? Vocês vão fazer uma cópia do projeto no computador de vocês, vão trabalhar ali no computador de vocês, e à medida que vocês vão fazendo alterações, vocês vão mandando para lá, vão mandando para o servidor de novo, o servidor onde está armazenado o projeto, né? E aí, se o Igor mandou uma alteração, a Larissa pode baixar no computador dela, ver o que o Igor fez. Ah, beleza, legal, fez isso aqui, isso daqui. Aí ela mesma pode dizer, esse daqui poderia ser feito de outro jeito. Daí ela pode ir lá, altera e manda de volta para o servidor. Quando manda, eventualmente, a gente se trabalha com revisão de código, né? Então, quando tu manda, isso não vai cair direto no projeto. Tu vai fazer um pull request, que a gente chama, né? Então, tu vai fazer um pull request, vai mandar para o servidor, vai dizer, tem um pull request esperando para ser avaliado. E aí o Igor vai lá e vai olhar, beleza, a Larissa mexeu aqui naquela função que tinha feito. Por que ela mexeu? Ela mudou a chamada de função para uma biblioteca mais moderna, que mais segura. Legal, então tá, daí tu aprova, outro colega aprova, aí pode ser integrado no código. E aí, além disso, da revisão, né, do pré-programming, também vocês poderiam ter. Pré-programming é uma outra técnica de programação onde o pessoal literalmente se junta, né? Senta junto, olha para uma mesma tela, discutem e desenvolvem o software juntos, né? É muito proveitoso, já trabalhei bastante assim, e muitas coisas legais que eu fiz na minha vida de programador foram feitas assim em pré-programming. E integração contínua e automação, né? Hoje, quando por exemplo, esse exemplo que eu dei de tu fazer um pull request, então, eu fiz uma alteração, uma pequena alteração no meu software. Aí eu mando essa versão lá pro Git, aí eu posso ter uma automação que vai rodar e vai fazer verificação de linter, então vai ver se o código está bem formatado. Vai ter uma outra automação que vai verificar se tem alguma vulnerabilidade. Vai ter uma outra que vai verificar, sei lá, inúmeras coisas, né? E a integração contínua tu pode ter assim, passou em todos os checks, passou em todos os testes, passou na revisão, beleza, então pode ser integrado e vai formando-se um release ali, que é uma entrega, a entrega final, né, do software. Teste de qualidade, então, hoje, além da revisão de código, além do teu teste local, ali tu tem testes unitários, teste de integração, a gente tem ferramentas para testes automatizados, onde tu desenvolve numa linguagem mais alto nível e é gerado um teste para o teu código, né? Hoje a gente tem a inteligência artificial também, que tu pode pedir para a IA, né? Gera testes para minha aplicação, que aí, claro que tu vai ter que revisar, porque eventualmente os testes que eles geram são testes bem inúteis, né? Mas eventualmente pode ter testes bons também. E prática de qualidade de teste, por exemplo, o TDD, né? Que é Test Driven Development. Ao invés de tu desenvolver a tua aplicação e depois criar um teste para ela, tu primeiro cria o teste. E aí tu sabe, eu quero que eu vou criar um teste que quando o cara clicar nesse botão, seguindo no nosso exemplinho ali, vai mandar para o banco de dados e o banco de dados vai devolver ok para essa tela. Aí tu cria o teste e roda sem o software estar rodando, está funcionando. Ele vai estar quebrando, né? O teste está quebrando, ele está dando erro. Por quê? Porque a aplicação não foi desenvolvida ainda. E aí depois tu cria a aplicação, tu desenvolve aquela tela ali e manda para o projeto, aí tu vê o teste começar a passar. Então, tu criou um teste de como tu queria que a aplicação se comportasse, e depois tu cria a aplicação se comportando da forma como tu criou o teste. É interessante, né? É uma boa prática de desenvolvimento de teste, bastante utilizado, inclusive. E o BDD é behavior, né? Por comportamento também. Então, eu quero que a aplicação se comporte de tal e tal forma. E aí tu desenvolve baseado nisso. Vamos ver o que tem mais para frente. Integração, então já falei de integração contínua ali, né? Técnicas de deploy, ferramentas de automação, estratégias de versionamento,
documentação e comunicação de release, né? Disso aqui, deixa eu ver o que vale a pena falar. Técnicas de deploy, então, se tu vai botar a tua aplicação, agora a gente já vai botar no ar. Blue Green, então, eu tenho tipos de servidores diferentes onde eu vou ou botar uma versão ou boto outra versão, né? E aí eu consigo saber se colocar em teste uma aplicação sem estar rodando em todas as máquinas. O exemplo da Canary ali, por exemplo. O Canary é literalmente um canário, né? É baseado na história dos mineiros que quando iam trabalhar numa mina, eles levavam um canário numa gaiolinha e botavam dentro da mina. Se o canário ficasse vivo é sinal que não tinha nenhum gás tóxico lá, então os caras poderiam entrar para trabalhar lá, né? Se o canário morresse é porque tinha algum gás tóxico e daí eles já não entravam e sei lá, aí ia ser estudado o que fazer, né? E a Canary na computação é basicamente uma coisa parecida. Tu bota o teu teste para a tua aplicação para rodar em uma máquina de produção. Quando eu falo produção, é vida real, sabe? Então, bota numa máquina de produção lá, rodando o teu software. Quebrou? Bah, quebrou. Então, não bota mais nenhuma, né? Que inclusive tira da Canary também. Aí vê o que foi que quebrou, resolve, testa, porque vai acontecer isso. Vocês vão desenvolver, vão testar localmente, vai ter o teste driven rodando, vai passar os testes, vai passar em teste de integração e vai acontecer que vocês vão colocar em produção e eventualmente vai quebrar porque teve alguma coisa que não foi prevista. Isso acontece também. E estejam preparados para isso. E aí tu colocou numa Canary e quebrou, beleza, tira fora o mais rápido possível, vamos ver o que deu de errado, resolve e aí coloca de novo. Agora deu certo. Então beleza, agora a gente vai colocando em outras máquinas até fazer a substituição de todas elas. Outra coisa que é interessante falar assim, no desenvolvimento de software é que vocês têm que fazer softwares observáveis, né? Então, um exemplo, vocês vão ter logs, vocês nunca vão trabalhar sozinho. Vão trabalhar com o pessoal de suporte, vão trabalhar com o pessoal de SRE, que mantém a infraestrutura de pé, né? E eles vão querer saber como é que o software funciona, o que está acontecendo na máquina, o que está acontecendo na aplicação. Então, vão querer entender os logs, vão querer métricas. Então, o que é uma métrica, né? Eu quero saber quantos acessos estão acontecendo por segundo no meu sistema. Está acontecendo, sei lá, milhares de acessos e eu só tenho uma máquina rodando. Beleza, então coloca mais uma máquina sobe mais uma máquina. Ou, sei lá, sobe mais 10. Se vocês estiverem trabalhando com, uh, com pods, né, com máquinas computação virtual ali, né? Então, eu quero subir vocês conseguem subir isso de forma muito elástica, né? Sobe em uma máquina virtual ali, tá entregando a tua aplicação. Beleza, tá topando a CPU ali, tem muita gente utilizando a aplicação, beleza. Então, sei lá, multiplica por 10 o número de pods ali. E aí vai subir por 10, vai distribuir as requisições ali, né, o esforço entre elas, e aí vai rodar com mais tranquilidade. Tudo isso vocês conseguem saber a partir de métricas, de logs, de como o software de vocês está funcionando. Né? Vocês não vão simplesmente escrever um software, botar para rodar lá e não vai ter nenhum monitoramento dele. Né? Vai ter que ter uma série de monitoramentos para saber que ele está funcionando bem, com saúde, ou se precisa de alguma intervenção eventualmente. Aqui tem uns exemplos de ferramentas de monitoramento, né? Eu uso o Prometheus, o Grafana eu uso também. E que as metodologias ágeis a gente já falou, né? Ferramentas de gestão, então Gira, Trello para gestão de tarefas, de andamento de sprint, de entregas, de velocidade do time e por aí vai. E essa apresentação acabou. E eu já passei do horário. Vou falar rapidamente, isso é um pouquinho de carreira, tá? Não fiquem bravos comigo. A gente demora tanto, né, para ter esse momento. Eu tô com a garganta seca, já não trouxe água hoje pra cá.
Então, falar um pouquinho só de carreira, tá? A gente já vinha falando ali sobre que grande parte, né, do pessoal que entra na área dos cursos de tecnologia da informação tem interesse pela programação, mas nem todos, né? Então, quais caminhos que a gente pode seguir na área de TI, né? Então, primeiro, antes de mais nada, né, a gente define a computação, né, como um campo de atuação, né, como base de inovação e solução de problemas. É para isso que serve a computação, né? E a gente aprende uma série de técnicas, ferramentas e habilidades, tecnologias para conseguir fazer atuar com, com maestria, né, nesse caso, nesses casos de mercado. Então, as habilidades necessárias, né, para te trabalhar na nossa área, a gente tem as técnicas, as habilidades que a gente chama de hard skills e as soft skills, né? As hard skills, por exemplo, são as habilidades técnicas. Então, tu vai ter que saber de programação, tu vai ter que saber de infraestrutura, tu vai ter que saber de ferramentas, vai ter que saber sei lá, de microserviços, de SaaS, né? De, de software as a service. Mas a gente também vai ter as soft skills, que são as habilidades de ser humano que o programador vai ter que ter, né? Ou que sei lá, qual a função que seja dentro da TI. Que é comunicação, resolução de problemas. Até falo que quando a minha filha pergunta, né, o que tu faz, pai? Eu digo para ela, eu resolvo o problema. Meu trabalho é resolver problema. É mais simples do que dizer que tu é um programador, né? Porque a gente tem que, acima de tudo, a gente tem que aprender a resolver um problema. Como eu dei o exemplo ali antes, tu criou um software, tu botou métrica nele, tu botou log nele. Beleza. Agora tem alguma coisa dando errado em produção. Tu tem que saber te organizar para olhar, tá dando problema em tal parte, beleza. Então, se tá dando problema em tal parte, pode ser isso, isso ou isso. Até aqui tá dando certo, tá? Beleza, então daqui para trás a gente descarta. Daqui para frente a gente não sabe, então vou fazer um teste, vou inserir um novo dado aqui, vamos ver. É assim que se debuga um software em produção, às vezes, né? E isso é uma habilidade que se adquire, né? Se adquire. Então, aprendam a resolver problemas, aprendam a se comunicar, aquele estereótipo de programador ou de cara da TI que não conversa com ninguém, que fica só no computador dele, olhando para a tela, e no final do dia ele vai embora, não é amigo de ninguém, não troca experiência, né? Esse estereótipo não existe mais. As empresas não procuram mais gente, não procuram gente assim. Né? As empresas querem gente que se comunique, que troque experiências, que ensine, que aprenda, que esteja disposto a passar conhecimento, né? E esteja apto ou aberto a adquirir conhecimento também. As empresas têm aí eventos de troca de informação, né? De troca de experiências. A minha empresa, por exemplo, tem de semana em semana a gente tem lá um evento onde toda a engenharia se reúne e a gente discute algum tema, né? E alguém faz uma apresentação ali, traz uma experiência que passou, ou algo que aprendeu, ou um projeto que desenvolveu, e aí todo mundo aprende. É bem legal. Oportunidades e desafios da carreira, né? Então, bom, as oportunidades são imensas, né? Os desafios também, né? E vocês não precisam pensar ainda agora, né? Pensando em oportunidades exatamente agora e para qual área vocês vão ir. Esse momento de início de curso é um momento bem, bem interessante, onde vocês conseguem calibrar, né, o gosto de vocês com relação àquilo que vocês estão estudando e talvez identificar com qual área vocês têm mais afeição ali, ou com qual área vocês têm mais facilidade de trabalhar, né? Ou, sei lá, seja com segurança da informação, que é uma área muito legal, ou com administração de sistemas, ou com desenvolvimento de jogos, ou com ciência de dados, ou como programador mesmo, né? Ou como um DBA, com um banco de dados, que não está aqui, mas é super legal. Ou como um engenheiro de IA, que é uma nova função que nem está aqui, né? Mas tu pode
Hoje, a minha empresa, por exemplo, tem 2 caras que trabalham especificamente como AI Engineer, né? São engenheiros que desenvolvem para inteligência artificial, então desenvolvem modelos ali e tem muita área e muita coisa para fazer na parte de inteligência artificial. E se for aprofundando dentro do desenvolvimento de software, então a gente tem uma divisão muito conhecida que é front-end e back-end, né? Mas tem outras também, por exemplo, embarcado, que é que eu trabalhei. E aí tem tecnologias para isso, né? Tu vai trabalhar com back-end, vai ter eventualmente ferramentas que vão interagir diretamente com o banco de dados ou com outros tipos de serviços, né? Enquanto o front-end vai ser aquela aplicação que vai estar rodando ali na interface com o usuário, né? E elas vão se comunicar através ou de uma API ou de um sistema de notificações, de fila, vai da forma como a aplicação é desenvolvida e para o que ela tá sendo utilizada, né? As web basicamente vai ser uma API, uma aplicação onde o front-end vai rodar num browser ou num aplicativo, né? E aí vai se comunicar via API com o teu back-end que vai fazer a parte pesada ali, né, de processamento ali e vai devolver para tua interface aquilo que precisa ser devolvido. O ciclo de desenvolvimento é uma coisa que a gente já falou, né? Do planejamento até o release e até a manutenção, então aqui vai ter um passo a mais. Algumas tecnologias de ferramentas, de linguagem, mas vocês mesmos sabem, né, que existem muito mais. E o meu conselho aqui é que vocês aprendam uma bem. Pelo menos uma delas aprendam bem, né? E vocês aprendendo, entendendo bem uma linguagem, ou uma linguagem de cada paradigma, por exemplo, né? Um Java para orientação a objetos, um Go, um Python ali, que é uma linguagem não compilada, né? Um script, um Go, um C. Peguem uma delas e aprendam bem. E aí, quando vocês aprenderem bem uma linguagem, bem o paradigma, a lógica, vocês vão ver que é muito mais fácil de aprender outra linguagem. Né? Eu, por exemplo, eu entrei na empresa hoje para trabalhar com hoje. A empresa que eu tô hoje, né? Já tô há 5 anos lá. Para trabalhar com Golang, mas eu entrei lá, eu nunca tinha tocado numa linha de Go. Né? Eu trabalhava com C, mas eu sabia programar bem em C. E aí, beleza, a gente sabe que o cara que trabalha bem com C vai se dar bem com Go. Então a gente vai te contratar. Fui contratado e estou até hoje lá trabalhando com Golang. Já teve outros eventos, outros casos onde eu tive que trabalhar com Python, por exemplo, num projeto de uma empresa, também nunca tinha mexido com Python, né? E aí, só que eu já era desenvolvedor da empresa, então, beleza, vai aprender Python e já vai entregar. Então, fui aprendendo e entregando ali, né? E deu certo. Gostaram bastante do meu trabalho lá, e eu fui aprendendo ali com o avião voando, trocando peça. Né? Eventualmente vai acontecer isso na carreira de vocês também. Vocês vão ter mudanças de percurso, vão ter mudanças de contexto, né? E faz parte da habilidade do profissional de TI também ser assim, versátil, né? Não se desesperar. Às vezes é um pouco desesperador, mas aprenda a manter a calma, né? E aprender o que precisa ser aprendido. É uma habilidade muito importante, uma soft skill importante que o profissional da nossa área tem que ter, é aprender a aprender. Entenda como é a melhor forma que vocês aprendem algo, né? Qual que é o melhor caminho que vocês, qual é a forma mais rápida, a forma mais eficiente que vocês têm para aprender alguma coisa. E aí, sabendo como vocês aprendem, usem isso para aprender, né? Aprendam a aprender coisas novas. Essa é uma habilidade essencial para o programador também, né? Saber, porque, como eu mencionei lá no início da aula, né? A nossa área é muito dinâmica, né? Tá sempre aparecendo coisa nova, sendo criada coisa nova, e, e é importante a gente estar atualizado. Então, ciência de dados, as linguagens específicas, né? Python é muito utilizado em ciência de dados, a linguagem R também é bastante utilizada para ciência de dados, né? Então, é usado para análise preditiva, modelos estatísticos, tem especializações que podem ser feitas também nessa parte de ciência de dados que são interessantes e tem mercado. É um mercado legal também. Bastante mercado para ciência de dados. Então, se vocês quiserem se especializar mais ainda dentro da parte de área de desenvolvimento de software, mas quiserem ser um cientista de dados, né? É um caminho legal que paga bem também. Né?
administração. Então, tu não quer ser desenvolvedor, não quer trabalhar com banco de dados, mas quer ser um administrador de redes, né, de sistemas, ou quer ser um cara que trabalha com um SRE, que é o cara que cuida, não é exatamente da infra, né? É muito mais lado a lado com a aplicação do que infraestrutura, assim. Ele ajuda o SRE, ajuda o SWE, né, o cara o R é de reliability, né, de confiabilidade. Ele vai ajudar o cara que está desenvolvendo o software a construir um casamento entre o hardware e o software de forma que isso seja confiável, escalável, robusto e bem dimensionado. Cloud Computing também a gente já falou, nas ferramentas, Docker, Kubernetes. O Kubernetes é aquele caso que eu falei dos pods, onde tu cria um pod, tu pode multiplicar por 10 e aí tu vai ter 10 pods atendendo. Ah, beleza, agora a demanda caiu. Então, beleza, mata 8 pods, deixa só 2 rodando, e assim tu pode economizar recursos também. Terraform, tu provisiona a tua infraestrutura como um código, então tu usa um código para descrever como que vai ser a tua infraestrutura onde tu vai rodar, e quando tu roda isso, é criado automaticamente, né? É bem interessante, uma ferramenta bem interessante. Computação gráfica e jogos, então tem bibliotecas, tem frameworks para desenvolvimento de jogos. Se vocês têm interesse por essa área, também é interessante. Se vocês têm interesse por essa área, aprendam a programar em C++, porque C++ é um motor bem interessante, é bem utilizado e é performático, né? E é uma linguagem bastante utilizada para isso, para processamento paralelo também. Né? Esse frameworkzinho aqui, o Unity, por exemplo, é um Unreal Engine. Esses dois, eu orientei um TCC, acho que é 2 semestres atrás, onde o cara usou a Unity e o Unreal, ele fez um joguinho ali como TCC. Foi bem legal. Computação teórica e acadêmica também, né, é uma área a se estudar, onde tu pode desenvolver modelos matemáticos, tu pode criar a computação na forma mais artística, digamos assim, né? Porque a computação, no fim das contas, ela é baseada em matemática, né? Uh, ou também na parte acadêmica, seguindo a carreira a carreira acadêmica, mestrado, doutorado, sendo um professor, né? Vocês podem eventualmente serem meus colegas aqui, né? Dando aulas, se vocês forem por esse caminho. É interessante e recompensador também. E o mercado de trabalho, né? As empresas de tecnologia têm a iniciativa privada, mas também tem a iniciativa pública. A carreira na área pública de TI geralmente não paga tão bem quanto a empresa privada, né? Algumas poucas empresas da área pública têm salários muito bons, assim, mas no geral, se vocês gostam de inovação, de modelos não engessados, de fluxos e de toda essa coisa legal da computação que eu falei antes ali, de tu ter modelos vivos onde tu consegue interagir com o processo, sugerir, mudar e melhorar e trabalhar numa empresa eficiente, né? A iniciativa privada ainda está muito à frente das instituições públicas, né? No público é tudo precisa de licitação ou sei lá, não vou falar mal aqui, né? Mas eu acredito que a iniciativa privada ainda tem, e inclusive tem mais recursos para remunerar melhor os funcionários também. E os setores de contratos são os mais diversos, né? Todos praticamente têm área para a nossa carreira. Além do trabalho remoto, então vocês podem optar por trabalhar. Eu tenho um colega que recentemente saiu da empresa que eu estava e ele não queria mais trabalhar presencial, né? Hoje eu trabalho no modelo híbrido, eu trabalho 3 dias presencial e 2 dias de casa. E esse cara não queria mais trabalhar presencial, então beleza. Ele falou, cara, eu vou sair e vou fazer entrevista só para empresa que trabalha 100% remoto, porque eu não quero sair de casa. E aí ele fez isso e conseguiu agora, está trabalhando numa empresa que é 100% remota, o que é muito legal também.
Então, se vocês têm esse interesse, é mais um benefício, né, que a nossa área ela oferece também. Além de freelance, né, então tu pode pegar além de trabalhar num modelo formal ali, vocês podem, sei lá, pegar um projeto à parte da empresa que vocês estão empregados e tocar esse projeto em paralelo, né, entregar e, e serem remunerados por isso, é claro. Empreender também. É mais difícil, né? Nosso país não incentiva muito o empreendedorismo, né? Ele pesa um pouco sobre quem empreende, mas ainda assim é interessante se você tem uma boa ideia e vontade, e ânimo e energia, né? E sobretudo energia para tocar para empreender, é, 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 é quem faz a coisa acontecer de verdade, né? Se não tiver alguém com coragem para empreender, uh, a gente não vai ter, o mercado de trabalho não ia estar aí como está hoje. Então, se vocês têm uma boa ideia, têm energia, têm vontade de empreender, também incentivo vocês a seguirem na ideia, né? Usem a inteligência de vocês a seu favor e enriqueçam. Formação e qualificações. Então, aqui eu menciono sobre o autodidatismo, que eu até estava elogiando de vocês antes, né? De buscar entender e conhecer uma linguagem de programação por conta própria. É, é muito legal. E é uma coisa que é valorizada na nossa área também. O cara que é autodidata, a pessoa que é autodidata, ela vai ser super valorizada, vai ser vista com bons olhos nas empresas, porque as empresas procuram gente que faz aquilo que gosta, né? Porque geralmente vai fazer com mais apreço, com mais dedicação, com mais vontade de que a coisa seja bem feita, né? Tem certificações, então, eu mencionei, né, eu fiz uma certificação de engenharia de requisitos, mas tem certificações das mais variadas, né? Tem da AWS, Google, Cisco, PMP para gestão de projetos, e por aí vai. Tem de Linux também. Invistam num portfólio, se vocês já têm o Git, né, ou um GitHub, criem projetos e, eventualmente, nas entrevistas as pessoas perguntam, né, os recrutadores perguntam, tu tem algum projeto, tu tem uma conta no GitHub que a gente pode olhar um pouco do que tu já fez, isso é legal também. Não é obrigatório, tá? Mas se vocês já tiverem, é legal mostrar aquilo que vocês já fizeram como uma propaganda, né? Tem gente que cria uma página de propaganda, como sua própria propaganda, né? Falando sobre aquilo que já fez, seus projetos, onde já trabalhou, projetos open source. Isso daí, por si só, às vezes já é o, o diferencial para ser contratado em uma empresa. Os soft skills, então, né, aquilo que eu comentei antes, já falei de tudo isso daqui, né, trabalhar em equipe, comunicação, pensamento crítico, habilidade de resolver problemas, aprender a aprender e se relacionar, né? O profissional hoje, de qualquer área, ele tem que se relacionar com seus colegas e trocar informação, trocar conhecimento. Isso é o mais, acho que é crucial para nossa carreira também. E é isso, pessoal. Tô com a garganta seca já de tanto falar. Vocês têm alguma pergunta que queiram compartilhar, assim? Ou uma pergunta ou alguma coisa que vocês queiram compartilhar, né? Então, vou parar a gravação. Obrigado pela presença de vocês.